Argelino Santo Agostinho, as suas muitas frases, tem uma que ele diz que a verdade deve ser dita com amor, mas o amor nunca pode pedir a verdade ser dita. Nós estamos na casa do Pai, com uma serva de Deus, louvor, com muita graça, e nós somos irmãos. E uma família, toda família tem alguns dilemas e alguns problemas, mas nós somos irmãos consanguíneos. Quando um é exaltado, todos são exaltados, mas quando um padece, todos padecem. Isso não é fala minha, isso é fala do apóstolo Dr. Paulo. Quando um membro do corpo é honrado, todos são honrados, mas quando um padece, todos padecem. E que o Senhor nos dê graça. Amém, queridos? Vamos lá, a leitura, verso 5. Pode ler? Você pode ler? Já foi. Vamos embora? Vamos embora? E já vos... Vai, verso 6. Verso 7. Verso 8. Estais sem... Verso 9. Além. Verso 10. Verso 11. Verso 12. Verso 13. Verso 14. Verso 15. Amém. Esse é o texto da palavra do Senhor. Amém? E aí tem a questão da exposição do texto. É como diz a regra, uma regra básica, mas necessária, da hermenêutica, que é a ciência de interpretar o texto, de interpretar discursos. A hermenêutica diz que ler, explicar, ensinar e aplicar. Quem ler mal, ensina mal, explica mal e ensina mal.
A leitura foi feita, só a leitura já cura a gente. Só a leitura, quando ela é bem feita, o Espírito já produz na gente algum efeito na gente. Porque a palavra de Deus não volta vazia, diz o profeta Isaías. Ela é enviada, ela faz aquilo que lhe apraz. Então ela não volta, nenhuma palavra de Deus volta vazia. Nós somos irmãos, e aqui é um texto que começa falando da exortação. O verso, pelo menos o verso 5 fala: e já vos esqueceste da exortação. Algumas pessoas pensam que a exortação é carão, é bronca. Não tem nada a ver no texto grego, essa palavra não existe. Exortação, no original, tem a ver com aplicar um assunto para levantar, para edificar e para te fazer bem. Quando alguém vem exortar você, ele não pode vir com bronca. Não, exortação é para botar você de cabeça para cima, para nos fazer bem. Ele está falando na carta aos Hebreus: e já vos esqueceste da exortação que argumenta convosco como filhos. Olha para cá, filhos eu e os filhos, nós somos filhos. Filhos. Dizia a minha velha avó, minha sábia avó dizia o seguinte: cuidado com quem prega batendo. Torneira que é muito se aperta, um dia arrebenta a carrapeta. Nós somos dependentes da graça de Deus. Cada um de nós sabe como estamos diante de Deus. E a vida, ela é engraçada, porque às vezes tu está lá em cima, numa espiritualidade muito crescente, mas para manter isso demora, leva tempo. E às vezes você está claudicante, mas você carrega uma palavra chamada temor. O temor é o princípio de todas as coisas que geram na gente a vontade de não largar quem nos chamou. Você se encontra aqui como uma alegoria, o texto do capítulo 22 do Bereshit, do Gênesis, quando Isaac, com 16 anos aproximadamente, um adolescente, o pai dele amarra ele sobre o altar, fica amarrado sobre o altar. Ou seja, ele está amarrado, mas está amarrado sobre o altar. Acontece com a gente. A gente, quando passa alguma crise, a gente quer tomar, e a gente não consegue sair, porque na verdade nós somos amarrados com cordas de amor no altar de Deus. E por mais que você consiga querer se afastar por algum problema, você não consegue, porque a graça de Deus não acha merecedores. Estou sentindo graça aqui nessa noite na nossa vida. E ele começa falando, o texto, todo o capítulo 12, ele fala sobre a questão da correção. Não desprezes a correção do Senhor. Não existe coisa melhor na vida. Amém, queridos? Essa palavra chamada correção, toda falta de correção na nossa vida traz derrota para a gente. A gente pode ser bom em oração, pode ser bom em jejum, pode ser bom em monte. Se a gente não atentar para sermos corrigidos, a gente fracassa. A gente pode ser do Réblia, do Nai, do Terra. Deus não tem compromisso com esse povo, não. Amém? Deus tem compromisso com gente que aceita ser tratado. Jesus, em João 6,60, falando do Senhor Jesus, ele aplicou um discurso muito duro, duríssimo, e não gostaram muito não, porque Jesus era daqueles que... A gente tem uma visão de Jesus muito romântica, né? Jesus era maneirinho, bonzinho. Não, Jesus era duro. Entendeu? Ele falou assim, ó, que aí vai também. Ele falou, vinde a mim, e agora ele fala, que aí vai também. Parece que ele está sendo ignorante, que aí vai também. O Pedro observa e fala assim, Senhor, para quem iremos? Não é para onde iremos, é para quem iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna é aquela que nos faz bem, que trabalha na gente
E aqui vai uma palavra pessoal minha. Nós, quando estamos com o microfone na mão, temos que ter muito cuidado. Isso aqui dá um falso poder na gente, para a gente poder querer falar o que a gente quer falar. Nós temos que ter equilíbrio emocional nas emoções para ministrar o que Deus quer ministrar, debaixo da graça de Deus e com muito cuidado. Com muito cuidado. A palavra está continuando, o texto continua falando, que essa correção aqui é para você não desanimar quando for por ele repreendido. Há um desânimo às vezes quando alguém chega para a gente e nos repreende, nós ficamos desanimados. Mas o texto está dizendo que o próprio Deus, às vezes, cada um tem um particular aqui, viu? Nós somos uma igreja, uma comunidade, mas eu tenho minha vida particular com Deus e você a sua. E nós sabemos quando Deus chama a atenção da gente. Não precisa ninguém apontar, faz isso. Nós sabemos. Aí ele vem corrigir os filhos. Amém, queridos? Porque o verso 6, logo em seguida, dá consonância ao verso de número 5. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita qualquer que recebe por filho. Isso aqui é muito interessante. Minha avó, que me criou, ela falava com os olhos. Lembra disso? Quem lembra disso? Amém? Você lembra disso? Amém? Hein? E vinha a visita chegava em casa, ó, vai vir fulano, você nem vai na sala. Eu nem chegava, eu não era nem maluco chegar na sala. Já previamente ela falava, a irmã fulana vai vir aqui, eu fiz bolo, nem toca no bolo. E um dia eu cismei de invadir a sala, sabe? Quis dar uma de querubim. Ela olhou sua filha assim para mim assim, ó, tirou todo, escaneou, me escaneou todinho. E falou assim, depois a gente conversa. Isso é que quebrava a gente. Irmão, isso era pior do que uma coça na gente. Depois a gente conversa. Aí minha irmã, minha pastora, ela falava assim, eu falava assim, mãe, dá para conversar hoje? Não, depois. Às vezes almoçando ali, minha avó nunca me bateu, graças a Deus, nunca apanhei da minha avó, graças a Deus. Almoçando, eu falei, mãe, e aquele assunto? Agora não, depois a gente conversa. Não, aquilo era ruim demais. A gente ia para o baile, nem baile direito. Voltava para falar, e aquele negócio? Depois a gente conversa. E naquele dia que você menos esperava, senta aqui. Isso aqui é biologicamente, mas o eterno nos trata mais ou menos assim. Ele nos amou com amor eterno. O amor eterno não é a causa de nós vivermos de qualquer maneira. O amor eterno, ele nos para também na hora e fala, senta aqui. Cara, esse Deus é muito maneiro, né? Esse Deus não é gente não, né? Senta aqui. E ele só faz isso com quem ele ama. O perigo é quando Deus para de falar com a gente. Esse é o perigo, quando Deus começa a parar de falar com a gente. Mas quando Deus fala contigo, te amo tanto. Cara, Deus é muito legal, né? Te amo tanto. E nós somos os tementes teimosos. Nós somos tementes, mas somos teimosos. Todos nós temos isso. Não sei você, pelo menos eu. A gente é temente, mas é teimoso. E ele vem para corrigir a gente. Isso aqui me faz lembrar do primeiro livro dos reis, primeiro Reis, que Davi já tinha 75 anos de idade e sentia muito frio e procurou uma jovem chamada Abisag para poder aquecer Davi. Não tinha relação com ele, só para aquecer ele na velhice dele. E no verso 16 diz que Davi nunca chamou a atenção de Adonias. Derrubou o gigante, foi um grande rei, mas nunca chamou a atenção do filho dele. E Adonias teve um fracasso tremendo. Quando nós vivemos da maneira que queremos vivermos, sem que ninguém molde a gente, nós damos errado na vida. Todos nós precisamos termos um mentor.
Timóteo tinha um apóstolo Paulo, era mentor dele. Meu filho, tu sabes de quem você aprendeste as sagradas letras. Tu tem vó crente e mãe crente. Joyce e Lodi, tuas mães são crentes, você sabe quem está te ensinando. E irmão, quando nós aprendermos a andarmos nessa vibe, as coisas começam a se encaixar. As bênçãos nos perseguem. Tu não faz força para ser abençoado, porque tu já está abençoado. Com respeito aqui, amém? Você não precisa ficar, não sou contra não, de andar para lá e para cá. Não, você sabe como está andando. E a correção vem exatamente para nos colocar de pé, para estarmos bem. E Deus é tão legal que Ele não vem revelar nada de ninguém, porque Ele conhece cada um de nós. E a palavra dele, quando é esclarecida, revelada, Ele começa a quebrar na gente o que Ele não quer na gente. Ele arranca da gente o que Ele não quer na gente. Sem fazer força, Ele faz isso na gente. Ele fez isso com Pedro, com Simão Pedro, fez isso. E outras pessoas mais, Jesus fez tudo isso. E Ele fala que Ele açoita qualquer um que recebe por filho. A palavra açoitar aqui não é pegar você e botar aí. Não tem nada disso, viu? Isso aí não é Deus. Isso é um masoquismo, é um sofredor. Açoite aqui é que Ele fala: vou trazer você para perto de mim, vou tratar você só porque eu quero você bem. O diabo não toca naquilo que é meu. Está sentindo aí? O diabo não toca na propriedade que é minha. E aqui está a noiva do Cordeiro. Nós somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Que às vezes não é bom errar. Não é bom errar. E não há mérito no erro. Mas nós erramos às vezes. Ele é tão Deus, tão soberano, tão poderoso, que quando Ele nos fez um material mais frágil de barro. Porque Ele sabia que nós iríamos falharmos. Ele tem poder de restaurar nossa sorte, porque é o único material que, colocando água, vira lama, mas na mão dele Ele refaz de novo. E pasmem, senhores, ficamos melhor na segunda versão do que na primeira versão. Você pode levantar a mão e dar um glória ao nome de Jesus? Porque essa noite é uma noite de restauração na nossa vida. É uma noite que Ele vem curar a nossa alma, o nosso sentido, as nossas vontades. E eu vim aqui como boca de Deus para a tua vida, em nome de falar para você que Deus ainda vai depositar muita coisa dentro desse vaso que é você, para que a excelência da glória seja dele e não nossa. E se você, por um acaso, não é bom tropeçar, está em Miqueias capítulo 7, versículo 8. Ó inimiga minha, não te alega meu respeito. Se eu morar nas trevas, o Senhor será minha luz. E se eu cair, Ele torna a me levantar. Há uma palavra de unção para a tua vida, de direcionamento. O Senhor corrige aos filhos dele. E isso é bom pra caramba pra gente. Nós estamos na sociedade sem correção. Nós estamos vendo por aí. Nós estamos vendo por aí a situação como é que está. Tudo aquilo que não é tratado, amanhã faz mal para você. Tudo que a gente deixa crescer sem direção, tem que cortar logo. Jesus falou: toda árvore eu tenho que podar. Há uma poda divina, eu tenho que podar para que cresçam ramos novos. Até Jesus poda a gente de vez em quando, porque Ele sabe da nossa estrutura. Ele vai podando a gente, arrancando alguns galhos secos para nascer galhos verdejantes. E ninguém gosta de ser podado às vezes, né? Mas cortar isso aqui, eu vou cortar porque tem coisa vindo melhor para você. Deixa eu cortar. O texto continua em seguida: se suportais a correção, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Se suportais a correção, meu irmão, não tem coisa pior do que ser corrigido.
Correção não é fácil, né, cara? Correção é uma coisa que a gente não gosta. Por que não gosta? Porque quando você chega para alguém e fala assim, eu quero falar contigo, a pessoa não gosta de ouvir essa palavra. Isso é um princípio, está no Gênesis, é um princípio do Gênesis. Dominai. Você não nasceu para ser dominado, nasceu para dominar. Então, quando alguém quer dominar você, você não aceita, porque é um princípio bíblico divino, está dentro de você. Tudo é como se fala. Eu posso ser duro e maleável. Eu posso ser duro e amoroso. A palavra branda desvia o furor. Pode ser uma palavra, uma mensagem que vai tratar a gente, mas a espada entra com delicadeza. É a maneira que você libera a palavra. Tudo é a maneira que se fala. E ele fala, eu quero falar com você. Não vai vir na Bíblia nunca Jesus expondo a situação e gritando com alguém. Jesus não. Uma vez na casa de câmbio lá, que ele chegou lá e estava vendo a bagunça, que ele foi lá e jogou tudo por terra, quebrou. Quebrou a banca, jogou todo mundo por terra. Fora isso, você não vai ver ler texto nenhum na Bíblia. Muito pelo contrário. A mulher pecadora, de João capítulo 6, por exemplo, é um sinal da graça de Deus, que ele espera todo mundo sair. E pediu água para ela. Porque quando eles voltaram, ficaram espantados. Mas essa mulher é uma mulher de vida complicada. Mas ele sabia que eles iam interpelá-lo acerca daquela mulher. Então Jesus, ele vem tratar a igreja, a gente. Por quê? O diabo não pode bagunçar a tua história. Não confunda esses movimentos com avivamento bíblico. Avivamento bíblico traz consciência que nós precisamos sentarmos às vezes e falar assim, vou fazer o dever de casa de novo. Todo avivamento bíblico ele precede de quebrantamento, de confissão. Não é confissão pública não, você mesmo faz sua confissão. Eu não quero mais isso na minha vida. Porque se eu praticar isso, isso vai trazer esse dano, o mesmo dano. As mesmas colocações trazem as mesmas dificuldades. E eu quero mudar. Eu sou filho de Deus. Quem me corrige é Deus. Eu aceito toda a correção que vem de Deus. Toda a correção que vem de Deus é benigna, é boa, é correta. E não fica nem você e nem mim nenhuma raiz de amargura na gente, porque ele arranca toda a raiz de amargura da gente. Nós temos que termos bastante cuidado ao ministrarmos a palavra do Senhor. É uma palavra que não é nossa, uma unção que não é nossa, uma graça que não é nossa e um reino que não é nosso. Muito cuidado. Eu estou chegando aos meus 60 anos de idade. Eu estou sempre, pela graça, falando em algum lugar. Nós temos que ter muito cuidado de abrir a palavra e falar somente o Evangelho. Aonde ele parar, você para. O Espírito Santo, ele está aqui dentro de você. A função do pregador é liberar a palavra. A função do Espírito Santo é pegar ela e mover no decorrer do dia e até a madrugada você dormindo. Creia nisso. Você pode estar em casa, ouviu a palavra aqui, e em casa há um movimento dentro de você, que o Espírito Santo ele penetra as profundezas de Deus, e a única profundeza que é para cima é a de Deus, a outra é tudo para baixo. Ele contempla o que está no nosso coração, na nossa vida, e o favor dele é sobre a nossa vida. E o inimigo, ele quer ver nossa foto, sabe como? Cabisbaixos, derrotados, acabados, porque ele sabe que o nosso pai é um pai que chama a nossa atenção. E ele sabe, por falta desse critério, ele foi lançado de alto a baixo. E para ele nunca mais haverá perdão.
porque ele pecou no corpo glorificado. Não tem perdão para ele. A raiva dele é essa, que para ele não tem mais perdão, porque ele pecou no corpo glorificado. Quanto a você, quanto a mim, quanto a nós, vasos do Senhor, ele prefere amputar um pé teu, uma perna tua, para você entrar com uma perna só no reino. Ele prefere arrancar um olho teu, para você enxergar o reino com um olho só, porque ele não te perde para o diabo de maneira nenhuma. Há poder na palavra do Senhor. Quem pode levantar a mão nessa noite? Há poder na palavra dele. A palavra dele é o argumento que nos tira da aflição, da angústia e nos coloca completamente em vitória. Aleluia. O verso 8 ele fala, o texto continua: mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, vocês são bastardos, não filhos. Quando a gente rejeita a disciplina, tu é ilegítimo. Bastardo é ilegítimo, tu não é legítimo, tu é ilegítimo. Quando você aceita a disciplina. E ele fala aqui uma coisa interessante: além do que tivemos nossos pais carnal, ou seja, biológico, nossos pais, aqueles que pegavam aquela varinha de goiaba, maneirinha, lembra os mais antigos, a varinha de goiaba? Tu falava até língua estranha. Aquele negócio não é de Deus não, irmão. Aquele negócio não é de Deus. Não, aquele negócio ali, pegava no couro, não, na hora não dói não, mas depois, quando esfria o sangue, o inimigo opera. Então esses pais biológicos faziam isso para nos corrigir e nos reverenciarmos e não sujeitarmos muito mais ao... E ele fala, se nossos pais biológicos fizeram isso, quanto mais nosso pai espiritual faz isso com a gente, para que nós possamos ser participantes da santidade dele. E aqui uma palavra, tá? Santidade tem muitos conceitos: kadosh, hagos, fitos. Santidade, alguém fala, tem um santo como separado, tem um santo como objeto. Há muito critério de santidade. Quem é santo? Santidade é todo aquele que erra, mas não consegue ficar no lugar do erro, porque foi feita uma obra no coração dele que não consegue mais viver errado. Todo santo, ele não consegue ficar no lugar do erro, não consegue, ele sente mal, sem ninguém pregar para ele, porque dentro dele tem uma raiz. Então ele quer viver uma vida dissoluta, ele não consegue mais. Ele não, e outra coisa, se ele viver essa vida, vai ficar mal para caramba para ele. Ele não vai conseguir nem gozar do prazer eterno, nem do mundo, porque vai haver um confronto dentro dele, porque o Espírito Santo fez obra na gente, e o diabo morre de vergonha disso, porque ele olha você, olha para mim, como falhos pecadores, falhos mesmos, mas nós temos Pai, e toda vez que você recorre a teu Pai com o coração quebrantado, Ele não te rejeita. Uma palavra hebraica chamada de Tsalem. Tsalem é alguém que tira uma foto, é uma imagem. Quando Deus olha para você, Ele está vendo a foto do filho dele em você. Deus não te vê caído. Quem te vê caído sou eu, Deus não. Quem não pode ver o filho dele caído. Amém, queridos? O verso 11 ele fala: na verdade, toda correção ao presente não parece de gozo, senão de tristeza, mas depois vem a prosperidade, depois a casa da gente melhora, depois o casamento da gente melhora, depois nosso comportamento melhora. Depois que o Espírito Santo aplica essa palavra no nosso coração, de um Deus que se ira todos os dias,
Deus todo dia ele se ira, mas quando Deus olha para a gente, ele vê o preço que o filho dele pagou naquela cruz. Ele fala: tem jeito. O Espírito Santo vem tratar a gente, e ele consegue curar a gente num culto como esse aqui, e falar para você e para mim: eu não perco você de vista. E às vezes você se sente indigno, isso é a frase correta, se sente indigno. Tu levanta a mão às vezes e fala: quem sou eu? Ele sabe quem é a gente, sabe que nós somos pó, ele lembra que nós somos pó. E quando ele olha para a gente, com certeza, é como ele sentasse e fala assim: senta aqui, ninguém pega você. Curva a cabeça um pouquinho nessa noite, por favor. Ninguém toca em você. Eu não quero que ninguém toque em você. O diabo não vai te fazer de escravo, porque você é meu servo. Eu sou o Curios, eu sou o Senhor da tua história, da tua vida. E eu quero renovar a tua esperança. E falar para você que às vezes eu falo com você mais duro, é porque vai melhorar para a tua vida. Mas o diabo não toca na tua vida. E está caindo por terra agora em nome do Senhor Jesus. Toda a palavra de maldição contra a tua história cai por terra agora em nome de Jesus. Todo decreto de morte agora é cancelado em nome do Senhor Jesus. Toda palavra que está no coração de alguém guardada contra você malignamente cai por terra agora em nome do Senhor Jesus. E há uma profecia na minha boca para a tua vida agora: te prepara, porque esse culto, nós viemos aqui para prestar um culto àquele que no trono está sentado, que nos chama de filhos. Filhos, que às vezes troca a nossa roupa, dá um anel, coloca o sapato, faz uma festa, e o diabo fica sem entender nada, porque Deus é um Deus da festa para filhos. Deus é um Deus que pega filhos que às vezes se perdem no caminho. Ele fala: eu sou o caminho, eu vou encontrar você no mesmo caminho, e vou cumprir tudo aquilo que te prometi. Você pode dar glória ao nome de Jesus? Você pode estar em pé, por favor, em nome do Senhor Jesus? Coloca a mão no seu coração, por favor, nessa noite. E o texto fala sobre raiz de amargura. E nenhum de vós, nenhum de vocês brote raiz de amargura. Que o Espírito Santo, eu não sei, o coração de ninguém aqui eu não conheço. O coração do homem é má, é perverso, Jeremias falou. Mas o Espírito Santo, ele sonda o nosso coração. E qualquer raiz de amargura, qualquer coisa que você guarde, ele vem aqui hoje tirar qualquer raiz de amargura da gente, para sairmos daqui leves. Ele vai arrancar na raiz mesmo, arrancar essa raiz. Fala: eu estou arrancando essa raiz. Oh, Ramácia, essa raiz que você carrega, eu sou o Senhor que quero arrancar essa raiz. Me permita arrancar essa raiz. Me permita. Tu não nasceu para ser escravo de nenhuma raiz. Aleluias. Eu convido a você nessa noite a levantar suas mãos em nome do Senhor Jesus, em adoração ao Senhor. Eu sinto o Espírito Santo que falando aqui essa noite fortemente com a gente. Se você é filho, e eu sei que você é filho e filha de Deus, te alegre quando chegar o tempo da correção na tua vida, na nossa vida. Te alegre. Deus prefere te perdoar do que te perder. Nós servimos a um Deus vivo. Não servimos a dois senhores, a um Senhor só, o Rei. Servimos ao Rei Jesus. E essa reunião aqui é para Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Receba essa unção na tua vida da palavra em nome do Senhor Jesus.
Só quem pode adorar, adore ao Senhor em nome do Senhor. Sinto olhar, Senhor, aleluia, pra dentro de mim. Nada encontrarás de bom, mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá meu novo coração, dá meu coração igual ao teu, meu mestre, dá meu coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá meu coração igual ao teu. Maravilha, crescendo, 1, 2, 3. Podemos aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Francisco. Minha prima Suelen Brunner, vem cá.